Primeiro livro do Antigo Testamento, Gênesis, capítulo de número 41. Gênesis, capítulo de número 41. Nós vamos ler a partir do 8. Gênesis, capítulo 41, a partir do verso 8. Diz a palavra de Deus: De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhos interpretasse. Então disse a Faraó, copeiro-chefe: Lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: Tive um sonho, e não há quem me interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretar. Respondeu-lhe José: Não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então contou Faraó a José: No meu sonho, estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista, e pastavam no carriçal. Traduzindo aqui, uma pastagem de mato que se fazia inclusive o papiro na ocasião. Após estas subiam outras vacas, fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 coisas. E depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meus sonhos que 7 espigas saíram da mesma haste, cheias e boas. Após elas, nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoraram as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então lhe respondeu José: O sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis, aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice.
porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazer. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome aqui da parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolha o cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e os guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Irmãos e irmãs, a palavra dessa noite, ela está voltada e focada na vida de cada um de nós, seja em particular, seja como grupo, seja como família, seja no contexto de uma organização, ou seja, ela é cabível para toda e qualquer situação que você venha viver. Bem, eu não sei se você já experimentou isso, mas eu já experimentei. De outro modo, Paulo diz isso da seguinte maneira: eu soube viver contente em toda e qualquer situação, tanto na fartura como na falta dela, na pobreza, na escassez. Em todas essas coisas sou experimentado. Bem, eu tenho certeza que você também já viveu momentos em que se sentiu bem, farto. E aqui você pode usar na área que entender. As pessoas hoje precisam muito estarem bem emocionalmente, já perceberam? Houve uma guinada, né? Uma virada daquilo que se considerava um bem muito precioso de um tempo atrás e de hoje. Hoje nós procuramos bem-estar. Hoje as pessoas procuram equilíbrio emocional. Hoje se fala muito que se a gente estiver bem centrado como pessoa, em nossas emoções, se a nossa energia estiver focada naquilo que realmente importa, a gente vai bem. Mas se não estivermos bem, mas se nossa saúde for prejudicada, e também se descobriu nas últimas décadas que as nossas emoções trazem e fazem mal ao nosso corpo físico, né? Elas nos coordenam de certo modo. Bem, é claro que aqui se fala no aspecto econômico, que também é muito importante. Você vivendo bem, suas economias estando equilibradas, obviamente você terá condição de pensar melhor outras coisas. Mas quando nos falta o equilíbrio administrativo, financeiro, quando a gente percebe que as coisas estão nos apertando nessa área, a gente também, né, passa por dificuldade. E hoje nós queremos tratar disso. Como está a sua vida hoje? Em que área da sua vida, seja emocional, seja financeira, seja relacional, familiar, seja no contexto do seu trabalho, como está indo? Está indo bem? Não está indo tão bem? Você sabe exatamente, né, como lidar nessas situações, ou numa situação de crise propriamente dita? A gente tem aqui na história de José, toda a história dele, né, também momentos difíceis na vida dele, de altos e baixos. Um bispo que hoje já é aposentado da igreja, que foi o bispo lá em Minas, ele dizia o seguinte, que nossa vida é como o nosso coração, tem batidas altas e tem batidas baixas, e as duas coisas são importantes para que a gente, portanto, possa viver bem. Se o coração bate demais, dá uma taquicardia e não vai ser bom. Se ele também está cansado e bate menos, só está embaixo, isso também ocasionará problemas para a nossa vida. Jesus também, ele olhando para nós, como já citei aqui, disse que a gente precisa cuidar bem, porque nós enfrentaremos situações difíceis nas áreas da nossa vida. Ocorrerão momentos em que a gente não vai estar tão bem assim. E a pergunta que fica é: como que a gente estará nesses momentos para a gente enfrentar a situação e seguir em frente? Porque uma coisa é clara
na palavra de Deus. Deus sempre manda a gente olhar para frente e ir em frente. Lembram da situação também do Mar Vermelho? É o mesmo contexto. De repente o povo olha para trás e vê, né, vem vindo o exército de Faraó. Pronto, eles disseram o seguinte: como nós vamos escapar? Atrás temos o exército e na frente temos o mar, uma quantidade de água que não podemos atravessar com as nossas crianças, com as nossas coisas, com tudo aquilo que sai do Egito. Vamos perder tudo, vamos perecer, era melhor ter ficado lá. E aqui então tem uma advertência. Muitas vezes queremos as coisas que estão no passado. Coisas que estão no passado não operam mais no presente. Elas servem, como diz Paulo, ou de alerta, para que a gente não ande no mesmo caminho. E ele usa exatamente essa passagem do mar para dizer: assim como o povo lá estava perdido, nós não podemos andar perdidos. Não podemos pegar o passado e entender que ele responde ao presente. Nós temos que estar preparados para o dia de hoje. O passado pode servir de alerta, ou ele pode servir de inspiração. Ele pode dizer, como diz Paulo, a experiência do passado pode fazer com que o que vamos enfrentar agora nos traga esperança, porque eu venci, porque eu fui capaz de passar por aquela dificuldade, porque eu fui capaz de passar por aquele mar. Eu agora também posso enfrentar isso que está diante de mim. Mas a palavra de Deus sempre nos lança à frente. A palavra de Deus, ela sempre diz que nós precisamos percorrer a carreira que ainda está diante de nós. Falando de apóstolo Paulo, não podemos olhar para o passado como se ele respondesse às nossas questões de hoje, porque não responde. Inspira, a experiência do passado nos traz esperança, mas não responde àquilo que enfrentamos hoje. E o texto que lemos e esses outros exemplos que eu tenho trazido vão nos ajudar a pensar algumas coisas importantes hoje, para que você não pare, para que você não fique exatamente onde está. Eu sempre também digo que na perspectiva do reino de Deus é assim, né? Nós estamos aqui espiritualmente, mas nós decidimos que está bom, e o reino de Deus está avançando para a eternidade. Se a gente ficar aqui, o que está acontecendo? Nós estamos nos distanciando, estamos perdendo o foco e a vista das coisas de Deus espirituais. Por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Ela não diz: está bom onde você está. Ela não diz: olha, você já caminhou bastante, você já sabe bastante, você já tem bastante fé, o que você tem já é suficiente para você levar a sua vida até o fim. Nunca é. Por isso que diz Paulo que nós temos que continuar em busca do alvo da soberana vocação. A palavra às igrejas sempre diz assim: você tem que guardar o que tem até o fim, você tem que perseverar até o fim, você tem que ir até o final da jornada, e aí sim dar dinheiro para o vida. Nosso Deus não é um Deus, irmãos, de desistências. Nosso Deus não é um Deus que nos deixa despreparados diante das situações. Nós não podemos chegar para Deus e dizer assim: ah, me desculpa, porque eu não estava preparado para essa ou aquela situação. Nosso Deus quer que nós sempre estejamos preparados. O nosso Deus quer que nós olhemos para situações difíceis e não digamos: não dá para mim, não posso ir além, já deu. Na verdade, existe até um estímulo na palavra de Deus que diz assim, que Deus não nos testaria ou não deixaria que viesse prova, dificuldade, situação tão difícil, diante da qual não pudéssemos dar conta, não pudéssemos suportar. E a primeira pergunta que eu faço para você é isso: você tem ido em frente? Você, diante dos propósitos, diante das coisas que colocou para realizar, diante dos desafios do seu trabalho que se espera que você faça, diante dos desafios que Deus tem para você no contexto da sua igreja, diante
da sua família, você tem conseguido ir em frente, avançar, melhorar, fazer com que as coisas elas tenham novas perspectivas, fazer com que você então seja capaz de não estar no mesmo lugar? É uma pergunta importante que Deus quer que avancemos. Olha que interessante, voltando para o texto. Olhando para a vida de José, ele podia ter parado em muitos momentos. A vida dele começa com um menino muito abençoado. Aliás, dentre todos os irmãos, o pai dele puxava a sardinha para o lado dele, né? Gostava mais dele, diz o texto. A gente precisa melhorar essas relações familiares, né? Isso não pode acontecer. A gente pode ter afinidade por causa da personalidade, das circunstâncias de um ou outro filho, mas a gente não pode preterir um e escolher o outro. Mas o pai dele fez isso. E ainda não bastasse, ele tem um sonho. No sonho dele, ele governava sobre a sua casa dele, sobre os irmãos que inclusive iriam se prostrar diante dele. E ele me pega, que é um menino, me conta isso para todo mundo na maior vantagem. Pronto, aí o barraco está armado, né? A coisa está feita, já desandou naquela casa. Ele começa com uma boa perspectiva de vida, mas a situação muda. E o primeiro grande crise, o primeiro grande desafio que ele enfrenta é que os irmãos dele tentam matar. Rubem, mais velho, pensa assim: não, matar é demais, vamos jogar ele no buraco. E daí a pouco passa um mercador de escravos, né? Que veio até recentemente na história, ainda hoje há quem ainda faça escravos, e eles então vendem o irmão mais novo como escravo. Muitas pessoas já parariam aqui. Muitas pessoas, quando enfrentam situações adversas em sua vida, já diziam assim: meu destino está selado. Vindo dessa consideração grega, de que destino é que o que já foi escrito para você é isso, e não basta que você faça, isso não vai deixar de acontecer, né? As pessoas que leem horóscopo, elas se conduzem por destino, porque lá está escrito o que vai acontecer de bom e o que vai acontecer de ruim, né? Essa não é a nossa cultura e nem é a nossa fé. A nossa fé é conduzida por propósito. O que está estabelecido diante de mim, para o qual eu preciso ir e perseguir. Estudamos isso na célula dessa semana de jovens aqui da igreja, né? E dito isso, a gente olha então para José. Aqui se tornou agora um escravo numa outra terra, sob o senhorio que ele não conhecia. Sua vida estava então já selada. Não, irmãos e irmãs, não é assim que ele se comporta. Para citar as demais situações, de repente ele se dá bem naquela casa de Potifar, né? E de repente outra coisa acontece. A mulher do homem gosta dele, faz um falso testemunho que ele não caiu na dela, e então ela fala para Potifar que ele havia sediado, e ele vai parar lá no fundo de uma masmorra, de uma prisão. Olha só, primeiro ele é vendido como escravo, agora ele está no fundo de uma prisão. Ele parou, ele desistiu, ele desacreditou do sonho que tinha. O que o moveu? Você pode pegar depois e ler os capítulos anteriores, tem uma chave que ele vira na vida dele, que diz assim: em todas essas situações, Deus era com ele e ele era com Deus. Esse ponto é essencial, porque Deus nos move à frente. Deus não parou na história quando a humanidade disse não para ele. Deus não para você nem quando você vira as costas. Semana passada percebemos a perspectiva, né, daquele filho que foi embora e desperdiçou tudo. Quando ele estava para voltar, e o pai o viu ainda de longe, foi no encontro dele. Deus não coloca na nossa conta os nossos erros, mas Deus quer que olhemos
para eles e quer que avancemos diante deles. Deus não quer que as coisas que na sua vida não deram certo decretem sobre a sua vida o fracasso, mas Deus quer que você olhe para fracasso, porque nós fracassamos muitas vezes, e o fracasso te faça seguir, o fracasso te faça olhar com perspectiva para frente, o fracasso te faça perceber que Deus não quer que você fique derrotado naquele lugar. Há mais para a sua vida, há coisas novas. Em que entrega a vida para Jesus, vai dizer lá também em 2 Coríntios, que Deus faz novas todas as coisas. Por isso que uma pessoa que teve uma vida toda atrapalhada, quando se encontra com Jesus e aceita e decide viver uma vida com Cristo, de repente a vida está mudando, porque Jesus faz ele olhar para frente, porque Jesus pega essa pessoa e fala: do seu passado não me lembro mais. Não deixe que ele defina a sua vida. Olhe para frente, olhe o que está diante de você, não o que está para trás. Irmãos e irmãs, e assim é a vida de José. Em todas essas ocasiões, ele não deixou de olhar para frente. Diz que quando ele é vendido como escravo, naquela casa ele prosperou e se tornou o mordomo daquela casa. Depois o Potifar, ele tomava conta de todos os bens daquele homem, administrou bem na condição que ele estava. Quando ele vai parar na masmorra, o texto vai dizer que lá no fundo da prisão, de repente, aquele jovem agora está sendo usado pelo guarda para administrar os internos, administrar a vida dos demais presos. Ele não parou naquela situação de falso testemunho. Ah, que dó de mim, que coitadinho de mim, o que eu vou fazer agora? Vou ficar parado? Agora é o fim para mim, não tem mais solução. Não, ele continuou, persistiu, olhando para o lugar, para o projeto de vida que Deus tinha para ele, e ele lá administrava a prisão sendo preso, se destacou entre seus companheiros, e de repente, tem os sonhos daqueles que serviam o rei diretamente. A gente pode pensar que ser copeiro e padeiro do rei era pouca coisa, era muita coisa. Era um cargo de muita confiança, porque eram as pessoas que serviam diretamente o monarca mais poderoso, não era qualquer um que estava nessa condição. E ele interpreta os sonhos, ele falava: eu vou ficar servindo os outros, mas ele pegou o que recebeu, aquilo que ele sabia fazer, e então ele interpretou os sonhos, e ele diz assim: se em algum momento, alguma oportunidade, você tiver diante do rei, lembra de mim. E vai o copeiro do rei. O rei tem um sonho. Olha agora a possibilidade da virada, mais uma virada na vida dele, Oportunidade aconteceu. E olha que aí eu quero fazer um parênteses aqui para dizer do texto que acontece. Há pessoas que diante de uma crise elas esmorecem e param, se isolam. Mas também há quem diga que diante de uma crise existe também uma grande oportunidade. Grandes líderes nascem nos momentos de crise. Pessoas que de repente, nesses momentos, elas não desistem, elas seguem em frente, elas procuram respostas, elas se colocam para além da situação. Existe a possibilidade de que dessas pessoas venham a sair. Por isso que o primeiro texto que eu li é: diante dessa situação de vocês, olha, não esmoreçam as vossas mãos, eu farei recompensar a obra de vocês. Irmãos e irmãs, e assim foi feito. Passaram-se 2 anos. 2 anos ainda se passaram, presta atenção. Ele podia ter falado assim: chega, acabou, já deu, estou perdido, esquecido aqui nesse lugar. Mas ele ainda estava na mesma posição. Como é que você sabe disso? É que ele tinha ânimo. De repente, quando ele foi chamado, como é que ele se apresentou diante do rei? Todo maltrapilho, bagunçado, de qualquer jeito, de cabeça baixa, porque tinha tanto tempo que estava na prisão? Não, diz o texto que ele se apresentou dignamente. Ele foi, tomou banho, se vestiu bem, fez a barba, diz o texto, e foi à presença do rei. E lá a gente viu mais uma vez ele operoso naquilo que lhe foi dado,
Se desde menino aquilo que ele tinha receber era interpretar sonhos, ele mesmo diante das ocasiões mais adversas, mesmo diante dos desafios maiores que ele teve em sua vida, ele nunca abriu mão da vocação que recebeu, ele nunca abriu mão daquilo que ele sabia que recebera e que tinha como talento e que tinha em sua vida para fazer, e ele continuou servindo. E aí, diante do rei, o que ele disse? Não, rei, não sou eu, não. O Senhor é que vai fazer eu saber do que se trata disso. Irmãos e irmãs, Jesus, ele não se aturou quando ele disse que se nós buscarmos sempre primeiramente o reino de Deus, as demais coisas virão sobre nossa vida. Porque o reino de Deus é um reino que está sendo projetado para a eternidade. Ele nunca cessa, ele nunca para. Pensa nessa ideia de eternidade, né? A gente não para, não acaba, sempre avança, sempre cresce. Deus nos fez para a eternidade, mas nós não podemos nos entregar às vicissitudes, aos problemas, às dificuldades. Diante da crise ou da dificuldade que você possa estar enfrentando, você não pode se entregar, mas tem que encontrar no Senhor a condição de vencer, de prosperar, né? De ser bem-sucedido, porque Ele te dará recompensa, em nome de Jesus, amém? A palavra de Deus diz que nós não ficamos também, como vamos dizer assim, já passou seu tempo. O mundo faz isso, né? O mundo nos aposenta, mas Deus não nos aposenta, porque Ele diz que nós temos que ir até o fim, né? Ele diz que a gente tem que guardar o tesouro que recebemos sem desperdiçá-lo. E quando então José interpreta aqueles sonhos, ele não parou por aí, parou. Olha que interessante. O que o rei pediu para ele fazer? Interpretar o sonho. Só isso, não foi? Ele foi além. Ele nos encoraja sempre a entender que quando estamos no Senhor, nunca uma coisa estanque, definitiva, né? Nós conseguimos tudo, sempre tem algo mais. Porque ele chega para o rei e fala: só entendeu o que vai acontecer. Então eu digo para o Senhor: encontre bons administradores. Eu digo para o Senhor: não pare por aí. O Senhor, para dar conta disso que Deus vai fazer e está a fazer, precisa ir além do sonho. O Senhor precisa organizar. O Senhor precisa então, se preparar. O Senhor precisa encontrar pessoas que administrarão no tempo da fartura, para quando vier o tempo da crise, eles estejam prontos, o Egito esteja pronto para viver os outros 7 anos. Ele não falava de si, ele estava aconselhando o rei. Nós não vemos o finalzinho, e o rei vira para os seus sábios e fala assim: mas pode ter homem mais sábio, mais preparado do que esse que está diante de nós? Então José se torna o segundo do poder da nação, mais importante daquele tempo e daquela região. Depois de Faraó, diz o texto, José era o primeiro. José era o primeiro. Então aquele rapaz que nunca desistiu do seu sonho, aquele rapaz que mesmo diante das dificuldades nunca parou de dizer assim: não é possível. Mesmo lá quando estava na cadeia, ele disse: é possível. Mesmo quando levantaram o falso testemunho dele, ele disse: é possível. Mesmo quando então ele ainda foi esquecido naquela cadeia, ele disse: é possível. Ele continuou no mesmo lugar. Nessa noite eu quero dizer para você: Deus se agrada de pessoas que diante daquilo que é colocado em suas mãos, não desiste, não para no caminho, não se entrega às dificuldades. Nós gostamos de dizer: Deus é o dono do ouro e da prata. Nós gostamos de dizer: Deus é onipotente, é soberano, é poderoso, tem todas as coisas. Mas a gente, de repente, quando enfrenta dificuldade, uma das primeiras crises que a gente tem é espiritual.
Eu, na minha história de pastoreio, não raras vezes, mas bastante, quando alguém tinha uma crise financeira, deixava de frequentar e estar com os santos e compartilhar a fé. Quando tinha uma perda ou um problema de saúde grave, esmorecia também e deixava, e enfraquecia no Senhor. Quando vem uma crise em qualquer área da vida, primeira coisa, deixa de fazer seu devocional, de estar com Deus em oração, deixa o problema ser maior. Então, que Deus é esse que nós seguimos? Que Deus é esse que nós apostamos na nossa vida? Que Deus é esse que nós dizemos assim, nós negamos a coordenar a gente mesmo, mas nós nos entregamos ao Senhor e faremos conforme a tua vontade, porque reconhecemos que tu és o maior de todas as coisas. Na prática, a gente precisa viver isso. Na crise, na dificuldade, a gente precisa crer. Na crise, na dificuldade, a gente precisa se aliar ao Senhor, porque então Ele será poderoso, então Ele será soberano, então Ele será Deus, então Ele será o dono do ouro e da prata, então Ele será aquele que diante dele se dobra todo o joelho e um dia se dobrará, os mais poderosos da terra. Ele será o Senhor. Mas você precisa entender e dar crédito à palavra do Senhor em sua vida. A palavra do Senhor em sua vida tem que ter primazia. Eu termino, irmãos e irmãs, nessa noite, colocando para você exatamente isso. Deus me deu essa palavra e ela é simples assim. O que está acontecendo com você? Quais são os desafios que você está enfrentando hoje? Como pastor, e a nossa igreja aqui tem enfrentado desafio. Ela precisa, de novo, ser uma igreja relevante nesse lugar. E nós estamos à procura de pessoas que querem ser relevantes em sua vida para fazer parte dessa igreja. Nós estamos procurando pessoas que não têm medo de olhar para frente e ir em frente. Pessoas que, quando assumirem espaços de liderança, estarão dispostas a ir até o fim. Essas são as que Deus está procurando. E nós não queremos menos para essa comunidade de fé, porque Deus não tem menos para nos oferecer. Eu afirmo da mesma maneira, em sua vida, em sua casa, em seus negócios, em seu trabalho, não despreze o que tem em suas mãos, porque a partir do que está em suas mãos, que Deus lhe dará a recompensa daquilo que ainda está por vir, daquilo que Ele ainda está por fazer. Você acredita nisso? Amém? Vai levar para casa essa palavra? Lembra dela quando você passar pela dificuldade. Lembra dela quando você entender que Deus está com você e te faz ir além. Porque diante do mar, Deus disse para Moisés: diga aos filhos de Israel que marchem. O mar não tinha se aberto ainda. Foi da iniciativa dos filhos, foi da iniciativa do povo que Deus fez o milagre acontecer. De manhã hoje eu falava aqui também no treinamento que nós estamos fazendo, que quando Deus mandou rodear a cidade de Jericó, que os muros iriam cair uma vez por dia, eles foram no primeiro dia, rodearam e foram para casa. Aconteceu alguma coisa? Não. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia, Deus, agora que vocês estão bem cansados, vocês vão rodear 7 vezes. Põe os líderes na frente, põe os sacerdotes e no fim toquem a trombeta. E os muros caíram. Sabe por quê? Porque eles não pararam no segundo. Não olharam para a dificuldade do terceiro dia, não olharam no quarto nem no céu. Até um homem que nem acreditava no nosso Senhor, nosso Deus, chamado Naamã, quando o profeta disse: vai lá e se lava 7 vezes no Jordão, ele falou: o que? Tem rios melhores na minha terra. Mas aí os súditos deles foram inteligentes e aconselharam ele: o que custa? Vai lá. Se fosse uma coisa difícil, você não faria? Deus não te pediu nada difícil, o profeta te pediu só para descer 7 vezes nas águas do Jordão. Diz o texto que assim ele fez, e na 7ª vez sua pele era como pele de bebê. Esse é o nosso Deus. Na sua dificuldade, no seu problema, é o que Ele manda te dizer nessa noite. Se você continuar em frente, se você não desistir dele,
se você não permitir que as dificuldades afastem o Senhor de você, você passará a dificuldade, você sairá do outro lado, porque o Senhor está com você. Amém? Que nos abençoe, irmãos e irmãs, nessa noite. Eu quero ter um momento de altar aqui, se você quiser também fazer comigo. Igual eu falei para vocês, eu estou com desafios. Oi? Eu estou com desafios nessa igreja. Eu estou com desafios pessoais. Como você, né? A vida não está fácil para ninguém. E eu quero colocar os meus desafios mais uma vez na presença de Deus e falar: Senhor, eu estou afim, eu não quero parar. Me ajuda, me fortalece, né? Fortalece os meus joelhos fraquejantes, dá força às minhas mãos, para que a gente possa ir acreditando até o fim.